Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. Hoje nós vamos ler um artigo que foi publicado na Revista Espírita de janeiro de 1863 e que se intitula Chegada do Inverno. Não, a gente não vai falar de meteorologia aqui, né? Mas o inverno tem a ver com o assunto que vamos abordar. É uma mensagem do Espírito Sanson, né? E que, com os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha, iremos estudar no dia de hoje. Olá, Felipe. Olá, Dudu. Olá, Sônia. Olá, os amigos de casa que nos acompanham, que estão mais uma vez aqui conosco. Externar aqui nossa alegria de estar podendo compartilhar com vocês mais essa passagem tão interessante da Revista Espírita. Fica o nosso incentivo, como sempre, para que leiam, para que busquem, para que investiguem. Estamos abertos a perguntas, a questionamentos, a sugestões. Mandem para a gente na descrição do vídeo, mandem para a gente através do nosso canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Olá, Soninha. Olá, Felipe. Olá, Eduardo. Olá a todos que nos ouvem. Estamos aqui novamente para conversar com vocês, para trocar, para nos aprofundar nesses ensinamentos que esses queridos amigos espirituais trouxeram e que Allan Kardec registra na Revista Espírita. Lembrando sempre que aquelas pessoas que quiserem ler na íntegra este artigo e todos os demais podem ir até febnet.org.br. Gostou, né? Tem que ser agora, ele virou garoto propaganda, então vamos lá. Até a febnet.org.br baixar, não é, gratuitamente todas as edições da Revista Espírita. Ou então, né, ir até a federativa dos seus devidos estados ou em alguma livraria e comprar, ou quem não tem ainda em documento físico, não é? A comprar, adquirir. São poucos os volumes que tem, mas quem quiser fazer isso, sinta-se à vontade e vai ser uma boa leitura e vai ser uma bela aquisição. Bem, como eu falei, hoje esse artigo Chegada do Inverno é uma mensagem trazida pelo médium Lemarie, né, do Espírito Sanson. E é uma mensagem bem interessante que fala sobre caridade, não é, Sônia? Sobre a chegada do inverno. Nós aqui no Rio Grande do Sul... Que por coincidência aqui no Rio Grande do Sul, estamos chegando... Né, Santa Catarina e algum Paraná já está dando ar da sua graça, né? Todos os estados aqui no Brasil já é a época que vai chegando, né? Cada estado vai tendo a sua... vai ficando mais acentuado ou menos acentuado. Aqui no sul fica bastante acentuado o inverno. E então, isso é bastante importante, porque lá também, em Paris, e em muitos países da Europa, o inverno é bastante rigoroso, não é? Mas é claro que nós temos de pensar que a caridade não é feita somente no inverno, mas em todas as estações do ano. Mas, especialmente no inverno, muitas pessoas ficam com muito frio, elas ficam muito necessitadas de muitas coisas. Então,
Tem uma frase aqui que é bastante importante, aliás, todo o artigo eu considero muito importante, acredito que o Felipe e o Eduardo também, mas aqui eu quero destacar uma frase: dai em palavras, em consolo, dai em cuidados benevolentes. Ou seja, não é somente cuidar dando coisas materiais, mas muitas vezes, muitas pessoas que estão necessitando, elas também estão precisando de palavras, também estão precisando de consolo, junto com o cuidado, junto com aquele bem material. Muitas vezes é preciso parar para ouvir aquelas pessoas, para conversar com elas. E, especialmente, tem uma outra frase que fala muito importante: nós precisamos dar, mas saber dar, não é? Como é que nós estamos dando? Então, isso me parece bastante significativo para que a gente possa justamente começar a pensar como é que nós estamos dando. Nós estamos olhando para aquela pessoa como um ser, como um filho de Deus, não é? Que necessita tanto quanto nós e que está ali passando por situações bastante complicadas e que naquele momento está precisando de muita ajuda, de muito auxílio. E uma questão levantada por esse artigo, né, Sônia? Nessa questão de se deve dar, mas saber dar. Né? Vai desde esses aspectos que a Sônia falou, como também até na separação do material, por exemplo, né, agora com a chegada do inverno, de roupas, de agasalhos, de cobertores. Né? Muitos centros, na hora da separação desses agasalhos, dessas vestimentas, encontra roupa suja, roupa rasgada, né, que a pessoa não usa mais, às vezes botaria até como pano de chão, e acha que está bom assim, para quem é pobre, para quem, né, é carente. Poxa, gente, essa é uma falta de respeito, né? Você botar uma roupa rasgada, uma roupa suja, e objetos, às vezes quebrar, achando que o pobre merece lixo, receber lixo, né, em vez de roupas em bom estado. Não é isso, Felipe? Sem dúvida, né, Dudu? Com certeza essas questões sociais, elas sempre pegam muito, né? A gente são tão latentes os problemas, né? E nós que estamos chegando no inverno do ano, mas também no inverno da nossa era, né? No inverno onde as necessidades estão latentes da humanidade, né? Todos nós somos doentes e temos doenças, se não físicas, doenças morais, doenças mentais, necessidades, enfim, né? Não vamos classificar só como doenças. Todos nós temos necessidade, todos nós temos a capacidade de dar algo e temos a necessidade de receber algo. Né? Então, a caridade, ela é o sentimento da fraternidade aplicado, né? O sentimento de amor aplicado. Na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Eu acho importante a gente ler essa pequena frasezinha. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então é uma coisa muito mais ampla, né? Benevolência, indulgência e perdão é uma coisa muito mais ampla que aquela mera caridade material. Talvez ela seja só realmente a materialização, mas o que seja a caridade seja tudo o que acompanha, né? Todo o sentimento, toda a nossa vontade de estar fazendo aquilo dali, o nosso olhar para o irmão que 90% das vezes sente, né? E responde a esse olhar ao nosso sentimento, né? Se está olhando com amor realmente, se tu está dando com a vontade de estar dando de verdade, de estar presente ali. E aí, uma coisa que eu Mas antes, Felipe, desculpa, antes de tu passar para uma outra questão, um outro tópico, nessa mesma questão,
Kardec, num comentário também, ele fala dessa mesma questão, ele fala que é importante dar, não é? E não aumentar o infortúnio daquela pessoa com a humilhação. Humilhar aquela pessoa dando, assim, mostrando, ostentando que está dando, que nós somos superiores e porque ou alguém é superior e quem está recebendo é inferior. Não, mas dar com humildade, dar com sentimento, não é? Com esse sentimento, com esse BIP que tu disseste aí, bondade, com indulgência, e muitas vezes até com perdão, não é? Sem dúvida, né, Sônia? E o que eu iria comentar agora é, bom, baseado que a nossa doutrina, né, é uma doutrina de 3 pilares, ciência, filosofia e religião, a ciência nos traz, somada a filosofia, a lógica. E a lógica da reencarnação nos deixa muito claro que a caridade, além de ser um sentimento fraterno e fruto do amor, ela também se torna algo lógico, né? Porque a situação que aquele irmão está passando hoje, eu posso passar na próxima encarnação. Não, nessa encarnação não há como, porque eu sou muito bem afortunado, tenho saúde, tenho isso, tenho aquilo. Ainda que eu não passe, eu posso ser amanhã aquele mesmo irmão que está naquela situação. Então, é factível que eu passe por aquilo. Então, se eu for passar por aquilo, como eu gostaria que alguém me tratasse, né? Como eu gostaria de receber. Eu gostaria de receber como alguém que não existe, né? Um animal que está se passando fome e se atira a comida ou se toca uma coberta, ou eu gostaria de receber com carinho, com fraternidade, com amor, né? Sem que eu me sentisse humilhado. Então, essa situação de empatia que a reencarnação nos obriga a refletir, né? Sim. Nos faz ser mais caridosos também. A Joana fala para o Divaldo, né? Inclusive está caracterizado no filme dele, que se todos os homens entendessem realmente as leis de Deus e da reencarnação, eles fariam a caridade até por orgulho, até por amor próprio, né? Porque saberia que está fazendo algo que vai receber depois, sem sombra de dúvida, né? Quem não quer dar assim, no sentido de reconhecer no outro um irmão, ou reconhecer que o outro é tanto filho de Deus quanto ele é, mas nem que seja por egoísmo ou por orgulho, mas que dê, ajude, não é? Comece, né, Sônia? Isso já é um começo, né? É melhor fazer isso do que não fazer absolutamente nada, né? Mas quando der, não dê com humilhação, não é? Não humilhe a outra pessoa, porque muitas vezes pode se gerar um sentimento muito ruim e a própria pessoa, como tu estavas falando, Felipe, em outra encarnação, ou mais no futuro, a gente não sabe o que possa acontecer. Como é que nós iríamos nos sentir se nós também fôssemos receber e fôssemos humilhados? Nós gostaríamos? E aqui é aquela questão lá do Santo Agostinho, na questão 919, como nós temos de pensar se as outras pessoas fizessem para conosco o que nós estamos fazendo com elas, nós gostaríamos? É importante que a gente possa fazer esse trabalho, não é de pensar e de entender tudo isso. Então, essa palavra que muitas vezes essas pessoas estão precisando, ou nós mesmos, nós precisamos também de consolo, não é? O inverno, como tu disseste, o Felipe, esse inverno da vida, todos nós somos necessitados. Muitas vezes nós não necessitamos de uma roupa, de um abrigo, mas muitas vezes a gente precisa, sim, de um consolo, a gente precisa de uma palavra, de um gesto de amizade, não é?
E como é que nós iríamos nos sentir se isso nos fosse dado com nos colocando numa relação de humilhação, não é? É muito complicado. Então, vamos parar para pensar e vamos entender que sim, não é que nós precisamos dar, mas saber como dar. E nessa questão da humilhação, muitas pessoas que nos assistem podem estar pensando: dar esmola é humilhar a pessoa que está recebendo? Vamos lá em O Livro dos Espíritos, porque a questão 888 tem a resposta a essa pergunta. Vamos lá, Felipe? Vamos, eu vou ler ela aqui. Então Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E essa resposta se complementa, né, com a questão 888A, que é uma bela resposta de Santo Agostinho. Não vamos ler na íntegra. São Vicente de Paula. São Vicente de Paula, que é considerado o apóstolo da caridade, né? E não vamos ler na íntegra, porque ela é muito grande. Solicitamos a vocês que depois consultem essa resposta na íntegra, mas o Felipe vai falar duas frases bem significativas dessa resposta. Então ele continua, né, nessa questão 888A, e ele faz a pergunta: dar-se-á reprovéis a esmola? Então ele complementou a pergunta inicial, né? Então é reprovada a esmola, se o certo seria que o Estado, né, que as organizações provessem o sustento dessas pessoas que não conseguem trabalhar. Então, dentro desse entendimento, ele perguntou: dar-se-á reprovéis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. Então é dar sem esperar nem que a pessoa que está recebendo a esmola, né, entenda aquilo. Né? Nem que ela não precisa agradecer, tão pouco entender que tu está ajudando ela. Mas tu sabendo que está ajudando e tu fazendo aquilo com vontade de ajudar, é o suficiente, né? E aí, Dudu, eu gostaria que tu lembrasse para nós o que Jesus fala quando nós temos que ver ali quando nós vemos uma pessoa infeliz, um pequenino, alguém necessitado, alguém que precisa. De cor, assim, literalmente eu não lembro. Não precisa. Tem um trecho aí, não tem? Mas, Jesus, quando deste de comer, mas, mestre, quando é que eu não te dei alguma coisa para comer? Quando é que eu não te dei alguma coisa para beber? Quando é que eu não te dei alguma coisa para vestir? E Jesus responde, não é? Quando não deste a quem precisava, não é? Quando não deste ao próximo. Era a mim que tu estavas negando. Exatamente isso. Muito obrigado. Não é nada, eu não estou lendo literalmente. Não, mas é isso aí, o espírito, né? E eu acho que isso nos ajuda, pelo menos a mim ajuda bastante. Quando a gente está naquele momento de cansaço, né, um pouco estressado, com pressa para ir para algum lugar e tem alguém pedindo ali que está ao nosso alcance ajudar, a gente conseguir refletir que, puxa, é Jesus que está ali, a gente não consegue não ajudar, a gente não consegue não fazer, porque Jesus nos ajuda tanto, em tantos momentos, né, através da oração, através de tantas coisas que a gente nem sabe, mas é o nosso melhor amigo, né, é quem mais nos ajuda, quem mais nos entende, é quem veio ao mundo, reencarnou para nos dar o exemplo. Então, como a gente não vai fazer o mínimo por ele, né?
E aí, quando ele disse isso, ele não nos deu margem, né? Ele não nos deu margem para a gente não ajudar. Tem uma outra passagenzinha que é bem legal. O Chico estava indo para... Essa é do Chico Xavier. Ele estava indo para um encontro, alguma coisa assim, e uma senhora parou para conversar com ele, porque ela estava com alguns problemas, e ela queria muito conversar com o Chico. E o Chico disse para ela assim, olha, eu não tenho tempo agora, eu estou atrasado, e um outro momento eu converso com a senhora. E ele continua indo pro encontro dele, pro compromisso dele. E aí o Emmanuel aparece para ele e fala, Chico, volta lá e auxilia aquela senhora. Porque quem colocou ela no teu caminho foi o mestre. Então ele volta, conversa com a senhora ali perto, se atrasa pro compromisso dele, né? Ele não gostava de se atrasar, né? Pelo que a gente sabe, se atrasa pro compromisso dele que ele tinha. E aí quando ele está indo embora, Emmanuel fala, agora olha para trás e enxerga as ramificações de amor que estão sendo emanadas da áurea dela. E aí o Chico olha e vê os vários fios luminosos ligando dela a ele. Então ele vê o imediato resultado da caridade que ele fez ali. Mas isso explica muita coisa para a gente. Né? Isso exemplifica muito o que Jesus falou ali. Né? Que a gente tem que ajudar. Às vezes a gente utiliza diversos artifícios para negar um auxílio, uma conversa, uma palavra amiga. A gente está tendo uma oportunidade muito grande de receber muitas bênçãos e elas são imediatas. Né? Elas são no mesmo momento. Aquela pessoa agradecida, ela emana sentimentos positivos para a gente. Né? E a gente se sente satisfeito por estar cumprindo o nosso papel dentro do sistema reencarnatório, dentro dessa reencarnação. Quem ajuda também está sendo ajudado, não é? Se nós pensarmos... Se não é quem mais recebe, né, Sônia? Exatamente. Não é, naquele momento há aquele intercâmbio. É claro que a gente não deve fazer isso, tomar isso assim, de uma forma radical, não é? Não, eu vou dar porque eu também vou receber. Mas se nós já pudermos pensar, vou dar porque é uma pessoa que também necessita, que está necessitando, é um irmão meu. E é como o Felipe vem colocando, e como o Eduardo também, é Jesus. Né? Jesus está ali. Né? Então, nós deixaríamos de dar algo para o mestre, nós deixaríamos de dar uma comida, um pão, um agasalho, nós deixaríamos de estender a mão, e muitas vezes aquelas pessoas, não é só do pão que elas estão necessitando, elas estão precisando também de um sorriso, elas estão precisando de um bom dia, elas estão precisando de uma palavra gentil, de uma generosidade, de uma gentileza. Isso é fundamental na vida das pessoas. Tem um movimento aqui no Brasil que, inclusive, tem pessoas que estão saindo para as ruas com 2 cadeiras, não é? Então, colocam na rua, sentam em uma e deixam a outra, para que alguém que quiser sentar-se e conversar, simplesmente conversar, converse, não é? Isso já é algo que vem ajudando bastante, porque quantas pessoas estão morando nas ruas e muitas vezes não tem com quem conversar, não tem, ou sentem-se abandonados, ou sentem-se solitários, e aquele gesto de simplesmente conversar com aquela pessoa desinteressadamente, sem segundas intenções, aquilo ajuda tanto aquelas pessoas, elas sentem-se aquecidas, acolhidas, não é? Sentem-se olhadas, elas sentem-se visíveis. Como é difícil e como é ruim se tornar uma pessoa invisível para outras pessoas. Então, vamos começar a pensar que maneiras que nós temos de trazer as outras pessoas e deixar essas outras pessoas também visíveis.
É o movimento escutatória, né? É o escutatória. E esse movimento, como outras questões que a Sônia falou, inserem no BIP, né, na benevolência, indulgência e perdão, as duas virtudes que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a abnegação e o devotamento. Porque caridade não é só dar coisas materiais, é você se dedicar a uma pessoa doente, né? Você se devotar a qualquer pessoa que esteja moralmente, ou muitas vezes mentalmente, precisando da ajuda, precisando de um apoio, precisando de uma orientação. E voltando a essa questão, né, o inverno vem chegando. Então, se nós tivermos roupas para dar, se for possível, vamos lavar aquela roupa, entregar já limpinha, mesmo que aquelas pessoas que estejam na rua, muitas vezes elas não vão poder lavar. Então, só porque elas estão na rua, elas precisam ganhar roupas sujas? Nós gostaríamos de ganhar roupas sujas? Nós não gostaríamos. Então, vamos dar. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou dar essa meia porque está com um pequeno furinho ali. Dê um jeito de costurar. Não é? É melhor uma meia que tenha um conserto do que não ter meia nenhuma, porque no frio uma pessoa ela pode morrer de hipotermia. E vocês já pensaram a dor que é alguém morrer de hipotermia? De morrer, desencarnar, partir, não é? Porque alguém não deu um par de meia, não deu uma touca, não deu nem mesmo um cobertor, uma toalha de banho mais grossa, enfim. Né? Na hora do frio, tudo vai. Né? Nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo aqui. E eu gostaria de falar uma frase, depois, Dudu, por favor, complemente. Mas Kardec deixa isso como, não vou dizer dogma, né, porque faz parte de um entendimento complexo, mas como uma regra, né, para a gente. Fora da caridade não há salvação. Então, fora desse BIP, mais da abnegação e do devotamento, como concluiu o Dudu, a gente não tem salvação, a gente não tem para onde ir, porque essa é a nossa função como reencarnado, né? É assim que nós vamos estar auxiliando a espiritualidade na implementação do reino de Deus na Terra. Então é assim que a gente vai estar buscando realmente o nosso planeta de regeneração. E eu também traduzo essa salvação como transformação moral. Fora da caridade, fora da prática do bem, não existe transformação moral. E sem transformação moral, não há evolução, que é o objetivo maior de estarmos encarnados aqui na Terra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos e até o próximo programa. Um grande abraço e até mais.